E aí, Jonas? Salve, salve para todo mundo aí. Vamos falar hoje dos processadores de áudio, tá? Vamos falar aí hoje sobre eles. E a próxima aula vou estar fazendo uma aulinha de ajuste para vocês. Um R-Line desse aqui, tá? Dando várias dicas aí, mostrando realmente na prática. Mas a gente vai estar falando sobre os principalmente pro trio goiano, que a galera aqui mais usa, não só aqui, né? Brasília, né? Que usa muito Brasília, a galera também de Minas lá, ali até Uberlândia, a galera usa muito, tá? A parte aí do trio goiano mesmo, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns, falando sobre eles, para vocês entenderem melhor. Fechou? Então, vamos pegar aqui primeiramente, ó, esse processador aqui, o Stetson 2448, tá? Esse aqui tem um processador que é o que tem um sequenciador, tem 3 saídas sequenciais aqui, mas basicamente, galera, um processador desse aqui, ele tem 4 canais de saída, tá? Mais a conexão de entrada. Em cada canal você consegue fazer ajustes de crossover, tá? Mas qual é o diferencial do processador, galera, em cima do crossover? Porque você faz, galera, o corte, por exemplo, no crossover. Além de você fazer o corte de 20 até 20 mil Hz, do jeito que você quiser, você ainda consegue colocar a atenuação que você quiser. Então, o que é a atenuação? Falando aqui da maneira mais tranquila que qualquer um vai entender. É a força do corte, tá? Imagina que é uma linha reta aqui, ó, que vem os cortes de frequência, tá? Então, vai de 20 a 20 mil, certo? A atenuação, galera, ela vai em questão de dBs por oitava de acordo com o tipo de corte, que existem os cortes Leibniz-Healy, tá? Os Butterworth, e agora tem um novo aí agora, que é os da Expert, tá? Um corte em menos 3, o outro corta aquela frequência a menos 6 dB, e o da Expert agora em 0 dB, tá? Teoricamente no ponto de crossover, tá? Ou seja, no ponto de corte, o LPF do grave com HPF da voz, certo? No ponto de crossover ali, dependendo do corte, você tem menos 3 dB, 0 dB, agora até mais 3 dB de ganho, tá? Então, mas isso, galera, nem sempre é interessante. Para trio goiano, tá? Como vocês forem ver na próxima aula eu mostrando na prática, vocês vão ver que eu praticamente não utilizo tanto isso, tá? Às vezes eu até faço sobreposição de vias. O que é sobreposição de vias? Basicamente eu entro, tá? Eu invado, no caso, uma via e a outra tá dentro. Por exemplo, um corte lá, eu faço um corte, sei lá, dos médios lá em 7.500 de LPF e o Twitter tá em 5.000, tá? Então, entre 5.000 a 7.500, tanto os Twitters quanto os médios estão reproduzindo, tá? É mais ou menos isso. Fechou? Então, só para explicar um pouquinho, entrar, né, nessa parte de atenuação aí, mas basicamente é a força de corte. Porém, para vocês não ficarem perdidos, etc., o que eu recomendo hoje em dia para todo mundo? Galera, corte para grave emborrachado, certo? Que não precisa de uma preocupação tão grande com o corte HPF. Eu gosto de utilizar 12 dB por oitava, tanto no corte final quanto no inicial. E nos médios e tweeters, tá? Se tiver driver também no meio, né? Que a galera tá usando muito driver híbrido agora. Eu também gosto de cortar, só que eu uso 24 dB por oitava, tanto inicial quanto final. E eu gosto de usar o corte em Butterworth, tá? Que é o BT. Principalmente nesse processador aqui fica aparecendo, que é BT, certo? Só essa pequena ressalva antes a gente tá falando das demais funções desse processador de áudio, tá? Então, basicamente, esses processadores aqui, os da Stetson, tá? Esses modelos que a galera mais usa, não tem Bluetooth. O 2448, esse aqui que é o Sequencer, tá? Vou pegar aqui para vocês verem, deixa eu jogar para cá esse aqui. Aqui o Sequencer, ó. É basicamente o mesmo processador, ó, só que tem essas saídas aqui, ó, o sequencial, tá? E ele também não tem Bluetooth, certo? São cortes que você tem que fazer, tá? Todo o ajuste aqui no próprio aparelho, beleza? E uma coisa que eu, galera, recomendo, já expliquei isso para muita gente, já fiz alguns vídeos,
mais curtos aí, né? Os shorts, ou Reels, ou TikTok, etc. Que é o seguinte, galera, Bluetooth no processador, de verdade, só facilita para o montador, tá? Porque para o cliente, a não ser que ele seja um entusiasta que saiba mexer, tá? Porque senão ele vai mais atrapalhar do que melhorar alguma coisa. Porque o Bluetooth do processador serve só para isso, tá? Para você usar ele, tá? E de fato configurar, etc. Mas eu particularmente gosto de mexer sempre que possível no próprio aparelho, porque não tem delay, você faz um corte, ele já muda. No Bluetooth às vezes demora 1, 2 segundos, você faz a configuração, aí chega a configuração lá. Principalmente nos da Expert aí demora um pouquinho, tá? Então, sempre que possível, nos aparelhos eu gosto de fazer a configuração direto neles, certo? Então é o seguinte, vamos falar aí das funções que cada processador tem, depois eu vou estar mostrando vários aí no final, tá? Falando de verdade aí qual que é a diferença de um para outro, tá? Mas basicamente o que muda de um processador para outro, galera, aqui ó, vou comparar por exemplo esse aqui ó, da Stetson, com esse aqui da Expert, tá? Esse aqui é um processador de 4 canais e esse da Expert ele tem 8 canais, tá? Esse aqui tem uma entrada alta, tá? Que é para nem precisar usar RCA, você pode usar a própria saída dos alto-falantes dos carros lá, né, a fiação original, né, do player, e alimentar aqui, que nem o remoto precisa. Quando ele receber qualquer tensão aqui, né, ele vai acionar o processador e vai tá mandando o sinal para os alto-falantes aí, né, de cada saída. Mas o que eu quero mostrar diferencial principalmente aqui, ó, na questão da quantidade de canais, tá? Esse aqui tem 4 e esse tem 8, tá? Porém, esse aqui tem 4 saídas, mas a saída é dupla, tá? Em cada uma deles. Então, assim, às vezes você precisa de 2 cabos em uma saída só. Às vezes esse aqui vai ficar mais viável do que esse. Porque se você precisar de 2 cabos em cada, ou você usa um canal e põe um Y para dobrar a saída dos cabos RCA, ou você tem que usar 2 canais para processar, por exemplo, cada módulo. Então, assim, tem sempre que analisar essa questão de quantidade de canais, tá? Porque eu vejo muita gente falando pra mim assim, não, Guinei, eu não vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, que é o PX1, modelo um pouco anterior, que tem 4 canais, porque me disseram que o PX2, deixa eu ver se eu olho aqui, ó, PX2, que me disseram que o PX2 é melhor do que o PX1. Aí eu falo, cara, depende. Qual que é o diferencial do PX2? Ele tem 6 canais, tá? Mas se vocês observarem aqui, ó, é uma saída só de cada canal, tá? É mono cada saída, beleza? Você não consegue mandar 2 cabos. Aí você vai ter que pôr um Y, por exemplo, se você quiser realmente, né? Ou necessitar de 2 cabos aí por módulo. Então vocês têm sempre que analisar a quantidade de canais que você precisa processar no seu sistema. Tá? E como que eu sei qual é a quantidade de canais que eu preciso? Galera, quantidade de módulos, tá? Se você tem 3 módulos mono, por exemplo, módulos de um canal, né? Ou 2 módulos de um canal e um de 4 canais, por exemplo. Galera, o processador aqui, ó, 2448 com 4 canais, ou até o próprio PX1 vai te atender perfeitamente. Não há necessidade de você colocar uns 6 canais, sendo que você vai usar 2 canais, às vezes 3 canais no máximo. Então assim, é bobeira. Querer comprar um processador que tem mais canais, às vezes é mais caro para usar aqui, sem a necessidade. Então, esse processador PX1 e o PX2, é esse aqui. Galera, a questão da qualidade de processamento, as funções, tá, de equalização, funções ali de crossover, opção de corte, limiter, ruído rosa, todas as funções que tem que eu vou falar no final aqui, antes de eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Galera, todos são praticamente iguais, tá? Não só os da Expert, como os processadores da Stetson, tá? Por exemplo, os da JFA também, da Taramps também, tá? Abrir aqui para vocês verem, ó. Esse da Taramps aqui, o J4 Pro. Então, galera, a questão de opções de processamento mesmo, tá? Que é o que vocês mais vão utilizar aí para trio goiano, crossover, tá? Limiter,
Equalizador de entrada, tá? Que é o equalizador paramétrico, que eu vou explicar sobre isso também nas demais aulas. Então assim, galera, são coisas que não há nem tanta necessidade de você mexer como equalizador entre o Goiânia, eu particularmente quase não uso, tá? Mas é opção que você pode estar fazendo no seu sistema, certo? Então aí as principais, tá? Crossover, limiter, ganho, tá? Para você fazer a estrutura de ganho do seu sistema e uma questão de fase também, que a gente entregou quase não usa. Mas as principais, galera, é essas: crossover, limiter e ganho, tá? Tem aí a galera que vai às vezes fazer um sistema, quer fazer alinhamento e vai precisar usar a função delay do processador, que todos eles têm, mas a gente não usa, porque não tem como você com sons no carro, tá? Como falante na porta, grave a porta-malas, às vezes tem falante na porta e na traseirinha, como é que você vai alinhar isso? Não tem como, até pela distância que tem, tá? Os falantes não ficam alinhados, eles ficam meio que num transversal, digamos assim. Então, infelizmente, a questão do delay no trigono a gente não usa, tá? Alinhamento a gente não faz, a gente faz ajustes, beleza? Que você consegue às vezes no alinhamento, né? Quando se tem o RTA, é que você consegue aí colocar ganho ou tirar ganho de certas frequências para você deixar o sistema mais flat possível. Sendo que a galera do trigônio que fala muito de qualidade por aí, nem sempre está buscando qualidade, tá, galera? Isso de qualidade é muito complicado, até por conta dos nossos ouvidos aí não ouvir flat, tá? Tem uma certa curva aí na resposta que a gente ouve, mas a gente tenta tirar basicamente o máximo de desempenho sem distorção de todos os falantes e gosta de um grave muito pesado e uma alta também muito pesada, tá? E o médio acompanhando tudo ali para manter realmente uma certa fidelidade nas vozes, né? Nos médios, médio agudos. Então, o trigoiano acaba que o que eu vi que a galera mais busca é isso, certo? Então, qualquer um desses processadores, galera, vai atender vocês sem nenhum problema, tá? Da Expert, ou da Stetson, ou da Taramps, todos eles têm todas essas funções que eu expliquei para vocês e até outras funções, tá? Que a gente nem usa no trio goiano, fechou? Mas enfim, galera. E a gente tem uma novidade, que é o processador que eu vou mostrar para vocês fazendo um ajuste aí na próxima aula, que é o R-Line. Vou pegar aqui que vai abrir de um outro jeito. O R-Line aqui, galera, ó, um processador de 300 e poucos reais, esse aqui é o PX2. É um processador aqui, ó, de 6 canais, tá? É igual ao do meu carro, só que o meu é sem Bluetooth. Como eu disse, eu não uso Bluetooth, então acaba que pra mim é indispensável. É dispensável no caso, né? Esse Bluetooth. Então aqui eu tenho os conexões de entrada, tá? Aqui eu tenho os 6 canais de saída. E aqui em cima os botões, né, de cada canal, ele pisca quando acende o limiter, que eu vou estar explicando lá, mostrando o processador. Mas galera, não é um bicho de 7 cabeças processador, tá? Mas se você não entende todo esse básico que eu expliquei desde a primeira aula até agora, de frequência, de corte, etc, nomenclatura meio que de cada coisa, chegando aqui, quando você colocar o menu para funcionar, você vai ficar perdido, porque você não vai entender nada do que é o processador. Agora, com toda essa base que eu vim construindo com vocês aí, em todas essas 12 ou 13 aulas para trás, eu não me lembro mais, você vai conseguir entender perfeitamente como é que vai operar isso aqui. Desde que você entenda qual alto-falante você vai estar trabalhando, tá? Sintonia de caixa, por exemplo. Então, isso tudo faz com que você consiga ter esse conhecimento avançado aí e entender sobre o processador de áudio, certo? Então, um processadorzinho muito top, um menuzinho bem intuitivo e o principal diferencial dele, galera, é a questão do limiter de pico. Porém, entretanto, todavia, esse limiter de pico, galera, é para galera que tem, por exemplo, módulos com potências muito acima do falante. Por exemplo, eu tenho um falante aí de, sei lá, 500 RMS, eu vou pôr uma 2000 casando impedância para mandar os 2000 para os 500 watts, para pegar a potência de pico. Esse processador vai te atender, porque você consegue atingir a potência de pico no limiter, tá? Configurar isso. E também a potência RMS, tá? Então tem dois tipos de configuração de limiter para esse processador. Então ele é o diferencial. Porém, se você tem módulo
linear, né, entre falante e módulo, o limiter de pico, você não vai usar ele. Se você usar, você vai fazer principalmente a qualidade ali diminuir, a força do seu sistema diminuir, então nem é interessante. No meu caso mesmo eu não uso, porque meus módulos são meio que casando entre módulo e falante, tá? Então por conta disso que eu não utilizo esse processador aqui na função limiter de pico, somente o limiter RMS, tá? Mas é um excelente processador, trouxe aí uns diferenciais, e a gente tem até um modelo agora, um DSP4, que na questão de ajuste é a mesma coisa, tá? Do Expert. Ver se eu consigo pesquisar ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. DSP4. Mas deve ter algumas coisas que ele tem, galera. Aqui, ó. Essa linha Star X, tá? Da Expert, que eles vieram com diferencial agora de poder transmitir o sinal via Bluetooth desse aparelho para outro aparelho desse, tá, galera? Que gosta de interligar o som no outro, mas tem que ser o mesmo aparelho, tá? Você não consegue conectar esse com R-Line, por exemplo, é só 10P para 10P, tá? No espaço ali, parece que de torno de 80 metros, sem interrupção ali de sinal, né? Você consegue conectar até 80 aparelhos desse aqui, até os testes que eles fizeram hoje, né? Que eu estou acompanhando. Mas é basicamente isso. A galera fica com certo receio desse aparelho aqui e tal, essa questão do envio, porque isso aqui é até um player, tá? Ele tem, meio que desconsidera você ter um toca-CD, um DVD, uma central, para mandar o sinal para cá, porque ele já tem um Bluetooth com player integrado. Então, pelo próprio celular, você manda o sinal via Bluetooth aqui, ele vai reproduzir, tá? Além de reproduzir o áudio, ele ainda manda o sinal para outro cara. Então, aí você tem que configurar isso tudo, tá? Mas ele tem pelo master, que é o cara que é o processador que está enviando, e o slave, que é o recebedor. Então você faz essa configuração nos aparelhos, tá? E você consegue interligar. Porém, para isso aqui ficar realmente efetivo, para nós do trio goiano, que gostamos demais de interligar vários carros no rolê, por exemplo, vão ter que ser todos assim. Senão a utilização realmente do cabo em fio, né, para mandar de um processador para o outro. E basicamente, além disso, né, ou via rádio, né, que é instalado por fora, a gente utilizar os próprios aparelhos do carro. Mas é uma opção muito viável, por exemplo, para caixa Bob, tá? Porque você não precisa de toca-CD, você usa no Bluetooth, você faz tudo por esse cara aqui, tá? E tem o Bluetooth dizendo eles que é o mais avançado que tem, o 5.0, 6.0, sei lá. Então, é um Bluetooth de altíssima qualidade, pega de muito longe. Sei que o próprio celular se abaixa, aumenta o volume da sua caixa boa, por exemplo. Você consegue trocar de música, fazer tudo sem chegar nem perto, às vezes, da caixa. Às vezes a caixa tá longe, você quer fazer, tá mexendo nela, o próprio celular faz tudo. Então é muito top. Fechou? Então assim, galera, antes da gente falar aqui da questão de corte de cada via para trio goiano que eu recomendo, para a gente finalizar, entendam isso. Sempre analisem o sistema do cliente ou o seu cliente, quantidade de módulos, tá? Para vocês verem a necessidade de quantidade de canais para processamento. No meu caso, são 3 módulos. E por que eu estou usando o R-Line aqui, ó, o PX2? Por que eu estou usando esse aqui, ó? Por quê, galera? Porque o meu sistema eu fiz a configuração em estéreo e tem um módulo de 4 canais para voz, tá? Para médios ali, médio agudo, e mais 4 canais para os agudos. Então, como é que eu utilizo? Eu utilizo o canal 1 e 2 para o grave, certo? O canal 3, aqui ó, tem o L e o R, ó. O vermelho é L e o branco é R. Então, o meu vermelho aqui, eu pego só o lado esquerdo, certo? A porta do lado esquerdo, porta e paredinha do 6x9 do lado esquerdo, e o canal 4 só 6x9, né, de porta traseirinho do lado direito. E o canal 5 só tweeters do lado esquerdo e o canal 6 só tweeters do lado direito. Então eu faço, além dessa configuração de crossover, limiter, ganho, ainda faço um roteamento de canais, tá? Para cada canal pegar só uma entrada específica aqui, que eu vou estar mostrando para vocês amanhã, na outra aula, certo? E além disso, eu faço todos os ajustes conforme vocês viram, beleza? É basicamente isso, tá? Então por conta disso que eu utilizei estes 6 canais, e eu uso 6 canais. E eu ainda uso essa saída aqui, ó, que ele tem,
que é o out, né? No caso, o jeito que o sinal entra do RCA do meu player, ele sai aqui, tá? Que é pra mim fazer aquelas caixinhas de interligar, né? Eu tinha até vídeo aí no canal, agora só tem para quem é aluno realmente do curso. Então, mas eu uso esse aqui para mandar o sinal para a plaquinha, para mim poder mandar o sinal para outro carro, por exemplo, tá? Que tem uma função que eu não preciso usar nenhum dos canais aqui realmente que eu vou utilizar para processar. Então eu uso 6 canais do processador, certo? Mais a entrada aqui, etc. E só não uso a função do limiter de pico. E eu usei esse processador para o meu sistema por conta de um detalhe, galera. Esse processador eu comprei justamente para gravar a aula para os alunos do curso, tá? Para mostrar fazendo toda a configuração, limiter de pico, limiter RMS, coisa que ainda não tinha, porque isso aqui é uma novidade. Beleza? Mas é isso. Então vamos para as considerações finais aí, questão dos cortes que eu recomendo para trio goiano, tá, galera? Então vamos falar em questão de subgrave, certo? Normalmente as caixas de trio goiano aí com a caixa bem feita, para poder realmente tirar um desempenho muito top ali do grave, bem macio, resposta ali entre 30 a 90 Hz ficam excelentes, tá? Com atenuação 12 dB por oitava. Aí tem uma pequena variação. No meu caso, que eu tenho traseirinha, eu gosto de utilizar o corte final, tá? Eu subi ele um pouquinho. Então eu subo ele ali até uns 120 Hz, tá? Então, para subir um pouquinho mesmo o grave, tá? O porta-mala aberto costuma ficar melhor. Pega um pouquinho mais de grave ali, um pouquinho de ataque, mesmo sendo sub, mas melhora um pouco. Então eu corto de 30 a 120, mas se carro for fechado, né, tocar de porta-mala fechado, pode cortar de 30 a 90 Hz, tá? Atenuação 12 dB por oitava. Em 6x9 com ou sem torre, tá? Médios aí 6x9 ou 8 polegadas, eu gosto de utilizar cortes ali de forma genérica, tá? Que se atende a praticamente todos os sistemas, de 250 a 7500, tá? E por que 250, galera? Eu já expliquei isso também em vários outros vídeos, mas eu vou voltar a falar. A gente não tem caixa para os médios trabalharem com aquela pressão do médio, igual o grave precisa para dar o volume, né? Volume e o audível do grave, você precisa de uma caixa para ele trabalhar, tá? Então, se você não tiver a caixa, não vai funcionar, beleza? Então, necessariamente você precisa, tá, de uma caixa para os médios. Então, como a gente não tem caixa para o médio, só quando ficam nos forros de porta, nas paredinhas, etc. Então, não adianta querer cortar abaixo de 200 Hz, por exemplo, porque não vai ter um box para dar pressão no médio, tá? Mas muita gente gosta de trabalhar abaixo. Então, o que eu te sugiro? Cortes ali no mínimo de 160 Hz para cima, para 6x9, tá? Em sistemas trio goiano, para evitar de você queimar o alto-falante, às vezes por conta de frequências que eles não vão conseguir reproduzir com qualidade, tá? Às vezes qualquer distorcida que der com muita potência aplicada vai queimar os alto-falantes, principalmente esses médios aí de 280, 300 e tantos watts RMS que suportam, né, esses falantes. Então, assim, é muito complicado aplicar esse tanto de potência em frequências tão baixas assim, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Mas vocês podem brincar ali de HPF entre 160 a 250, tá? Só que com atenuação 24 dB por oitava, beleza? Para proteger cada vez mais esse corte, tá? E sobe até 7500. Por quê? Porque, pelo que eu vi, galera, no dia a dia, nas regulagens de clientes, regulagens não só do meu carro, mas de clientes, etc., eu percebi que com um corte um pouco mais acima, você consegue melhorar a musicalidade ali, o resultado final, né? A qualidade do sistema em si. Mas muita gente gosta de corte em 4000, já vi corte aqui em 2500, 3000 Hz, mas eu acho que o mínimo que tem que cortar é em 5000, para ele poder acompanhar dos 5000 em diante o Twitter. Mas eu, hoje em dia, para os regulares que eu faço dos clientes, do meu carro mesmo, é no mínimo 7500 ali, tá? Se for um 6x9 como o do meu carro, que tem a torre nele, que vai reproduzir acima dos 5000 com facilidade por conta da torre, você pode mandar até os 20.000, tá? Então pegar de 250, 200 Hz até 20.000. No meu caso, se eu não me engano, eu cortei em 200 no meu carro, porque é um 6x9 que tem a bordinha como a do Pioneer. Então ele consegue dar uma vibradinha e fica muito top, não distorce com facilidade, tá? Não tô falando de com um motor muito parrudo também, uso do meu carro. Então assim, toca muito top. Quem já viu tocando sabe a qualidade que tem, certo?
E Twitter, galera, não adianta, é de 5 mil a 20 mil. Pode ser o Twitter que for, é esse. A não ser os Twitters híbridos, da Golda Z1, o STZ200, se não me engano, é DTZ200, tá? Que o corte recomendado pela própria fabricante, né, a Z1, é de 2.800 até uns 14, 15K por ali, tá? Também a 24dB por oitava, certo? Então, é basicamente esses cortes que eu utilizo no sistema trio goiano, utilizando os processadores de áudio aí. Vocês podem ver que acho que é bem parecido com o que eu falei do crossover, mas o crossover fica muito limitado, porque nem sempre o crossover ou tem o corte que você quer especificamente, certo? Então é isso. Acho que eu não tenho mais nada para explanar nessa aula, fechou? Bora, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal, fechou? E é isso. Bora aí, transformar esse mundo automotivo aí com cada vez mais conhecimento, principalmente para a galera do trio goiano, que eu vejo que falta muito para muita gente aí. Show? Vamos junto, galera. Abraço.